Olá, gente amiga, gente querida, audiência desse podcast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de um dos podcasts mais especiais do Instituto Cor de Mato, onde falamos de pertencimento. É isso mesmo, falamos de um projeto muito importante para nós, projeto No Coração de Cuiabá. E, sem perder tempo, vamos para a nossa vinheta. É isso aí. Antes de começar o podcast, o bate-papo dessa tarde, quero agradecer aos nossos parceiros, lembrar que sem as parcerias que o Instituto Cor de Mato firma, os nossos projetos não sairiam do papel, não deixariam de ser apenas um sonho. Por isso, em especial, o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário César Miranda, e também a Secretaria Adjunta de Turismo, com quem o Instituto Cor de Mato firmou um termo de fomento, uma parceria para poder realizar esse projeto, como eu já disse, tão importante para nós. E hoje, como vocês já viram aí na thumbnail, nós vamos receber, inclusive, a nossa secretária Adjunta de Turismo, mas antes de falar um pouquinho dela, eu quero dar aqui as boas-vindas à doutora mestra, amiga, eu não sei tantos adjetivos que a gente precisa ficar pensando aqui para falar dessa parceira mesmo que a vida nos trouxe, doutora Rejane Pasquale. Seja bem-vinda, Rejane. Obrigado pela oportunidade de dividir com você essa bancada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui no podcast No Coração de Cuiabá e de estar nesse projeto tão importante, tão maravilhoso, que tem dado bastante trabalho, mas que a gente sabe dos excelentes resultados que nós teremos com ele. Então, só agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui, falando do turismo, falando do projeto No Coração de Cuiabá. Muito obrigada. É isso aí. Bom, antes de apresentar, então, a nossa convidada dessa tarde, aliás, eu falo tarde aqui, mas você que nos assiste, a magia da internet permite que você assista em qualquer horário. Então, mas nós estamos gravando num finalzinho de tarde aqui em Cuiabá, com uma visão bastante privilegiada da nossa Chapada dos Guimarães. E aproveitar e pedir para você que nos assiste, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, dá aí a moral para a gente, se inscreve, marque o sininho para poder receber as nossas comunicações, as mensagens sobre novos podcasts e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, enfim, com seus parceiros, porque dessa maneira você diz ao algoritmo seria maravilhoso, né? Ao algoritmo que o nosso conteúdo tem valor e faz com que ele chegue ainda mais longe. E é isso. Feito os agradecimentos, eu quero aqui fazer um breve preâmbulo da nossa convidada dessa tarde. Doutora ilustríssima, não sei nem que adjetivo eu uso para apresentá-la, mas eu vou dizer Maria Letícia Arruda de Moraes Costa. Eu vou ler porque era muita coisa, eu não tive como decorar, desculpa. Né? Publicitária, gestora pública e atual secretária adjunta de Turismo de Mato Grosso, mãe da Maria Luísa, talvez esse seja o mais importante, né, dos requisitos do currículo, formada em publicidade e propaganda pela UFMT, sólida trajetória na área de marketing e comunicação, mas há 6 anos atrás resolveu vir para o mundo do turismo. Maria Letícia, seja bem-vinda a esse podcast, a essa bancada onde a gente, muito mais do que falar de assunto sério, a gente conhece os nossos convidados, a vida, a gente brinca, né, de onde veio, o que faz, o que come, mas é um pouco disso mesmo. Seja bem-vinda, é uma honra poder recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Joey, boa tarde, Rejane. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um projeto tão bonito, para poder falar desse projeto que é o principal aí, mãe da Maria Luísa. Ai, brincadeiras à parte, mas é verdade, né? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que massa. Rejane, antes de passar a bola para você,
Eu sempre digo o seguinte, antes da gente falar sobre o tema específico, que é turismo, eu particularmente gosto de conhecer um pouco da história dos nossos convidados e, de fato, de onde veio, o que trouxe, se não é cuiabano, o que trouxe para Cuiabá. Então, eu queria conhecer um pouco a Maria Letícia, pessoa física, né? Não a pessoa jurídica. Aonde nasceu, se é cuiabana, como que chegou até Cuiabá e em que momento resolveu empreender no mundo do turismo. Sou cuiabana, de família já tradicional, família Arruda aqui de Cuiabá, que é enorme, né? Então, meus avós são daqui. Meu pai não, meu pai é de Campo Grande, mas minha mãe já nascida em Cuiabá, eu também cuiabana. E aqui eu comecei estudei a vida inteira, fiz a minha faculdade na UFMT. Ainda quando na faculdade fiz estágio e trabalhei por muitos anos no Shopping Três Américas, que é próximo, né? Sim. Então, comecei como estagiária, me tornei assistente, nem lembro assim, todos os cargos que se passaram, mas fiquei como coordenadora alguns anos à frente. E quando saí de lá, eu tive o privilégio de trabalhar em algumas agências de publicidade, ainda enfrentando o mundo aí da publicidade, que é difícil, mas é muito gostoso. Uhum. Ainda temos alguns contatos até hoje no turismo mesmo, né? Porque a gente trabalha com campanhas, enfim, tem a Secom, essa coisa toda. E a gente encontra aí parceiros da vida, né? E há 6 anos no turismo. Há 6 anos aceitei essa missão. Entrei como superintendente de política do turismo. Estava com 2 coordenadorias em minha superintendência. Uma equipe sensacional, que hoje eu tenho o prazer aí de estar à frente da pasta, né? À frente como secretária adjunta de turismo, assumindo a outra superintendência também e fazendo um trabalho bem bacana. Como eu sempre gosto de falar, a gente não faz nada sozinho, então a gente tem uma equipe ali de turismólogos, técnicos, pessoas sensacionais. Vocês que já acompanham a gente aí em vários projetos, Rejane, que já é parceira, eu acho que desde que eu entrei, né, Rejane? Antes de começar, a gente estava puxando umas lembranças aqui. Isso. Muito bacana. Mas, assim, antes de passar a bola de novo... Pode continuar. Maria Letícia, você é bastante jovem, né? E migrar da publicidade para o turismo, ou existe uma relação muito forte, talvez a Rejane também possa auxiliar nessa resposta. Existe uma comunicação, uma conectividade entre comunicação, publicidade e turismo? Uma coisa engraçada. Quando eu entrei, é o que todo mundo que chega lá reporta. Nossa, mas é isso, o turismo é totalmente diferente do que eu imaginava. E a gente não tem noção do que uma secretaria de turismo faz. E eu não tinha. 6 anos atrás eu não tinha a menor ideia. Nem da complexidade, eu imagino, né, Maria Letícia, do que envolve o turismo. Exatamente. A gente tem dificuldade até de fazer as pessoas perceberem isso, né? A importância de algumas coisas. Então, assim, existe dentro, né, de todo esse contexto ali do turismo, muitos trabalhos que são trabalhos de formiguinha, quando a gente fala de um estado, ainda mais um estado como o nosso, que é enorme. Então, assim, para não perder aí a linha de raciocínio, quando eu entrei, eu não tinha essa noção de turismo, e muito menos se teria alguma relação com a publicidade. Mas não tem como não ter. Dentro do turismo, nós temos a pasta de promoção. Uhum. Então, a gente está aí para poder levar o nosso estado a nível nacional, a nível internacional. Então, envolve muito, sim, da publicidade. Eu tive o prazer de, logo que eu entrei como superintendente, em 2019, a gente começou a trabalhar com materiais que, inclusive, hoje nós estamos começando a trabalhar a reformulação dele. Então, ali eu vivi muito do que foi minha formação, porque a gente trabalhou com muito material físico, vídeos, spots, enfim. A gente fez um material bem bacana que hoje a gente usa ainda em eventos e está sendo reformulado. Muito bem. Agora tem a ver. Passando a bola. O Joey falou dessa questão da relação, né? Se havia alguma relação de publicidade, propaganda, marketing, turismo. O turismo não existe se a gente... um destino não vai acontecer se a gente não trabalhar se as pessoas não souberem, estratégias, né? de marketing no turismo. Então,
Eu fico muito contente de ter alguém, né, como secretária que adjunta de turismo isso, né? que conhece as ferramentas e sabe como aplicar isso. Não conhecia de turismo quando entrou, mas com toda a bagagem que você tem de todo esse tempo, certamente unir essas duas coisas aí, a gente tende a ganhar muito com isso, né? Mas nós falamos um pouquinho de secretaria adjunta, ou uma secretaria de turismo, na verdade, né? Estamos lá na pasta de desenvolvimento econômico, mas o turismo é um braço tão, né, ele é econômico, mas ele tem que ser olhado paralelamente, porque essa complexidade, o turismo ele é muito transversal. Maria Letícia deve percorrer todas as outras pastas, né, das secretarias aí do Estado, porque a gente conversa com a cultura, a gente conversa com a educação, a gente conversa com o desenvolvimento econômico, estamos lá dentro, a infraestrutura, então, o meio ambiente, o nosso Estado nem se fala. Então, e às vezes até eu falo que a gente no turismo a gente precisa, de um modo engraçado, evangelizar as pessoas para o turismo. Até a dificuldade, às vezes, de você entrar em um outro órgão e falar, olha, o turismo precisa disso. E as pessoas, essa dificuldade de a gente mostrar essa complexidade que é o turismo, essa transversalidade. Então, conta um pouquinho para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, qual que é o papel, né, da Secretaria de Turismo do Estado? Qual que é o principal trabalho de vocês perante até o grande desafio que nós temos em um Estado com essa dimensão e com essa potencialidade de turismo que nós temos? Tão diverso, um estado imenso e diverso. Eu estou no Mato Grosso já há 30 anos, 31 na verdade, e cada pouco eu conheço uma coisa nova que me surpreende e que dá para ser trabalhada para o turismo. Então, conta um pouquinho para a gente. Qual que é o papel da Secretaria de Estado em todo esse contexto do turismo? Olha, trabalhar com turismo é isso. Eu acho que diariamente a gente aprende alguma coisa. Eu entrei sem saber nada, são 6 anos aí, né, de bagagem, mas eu assim, diariamente a gente ainda consegue, e as coisas vão mudando, né, não só a tecnologia, mas tudo vem mudando, então a gente vem realmente aprendendo diariamente. Falar do nosso estado, são 142 municípios. Eu acho que vai passar o dia e a gente vai estar descobrindo coisas novas. Essa semana a gente recebeu uma pessoa que estava fazendo... não vou nem dar muito spoiler aqui, que a gente vai fazer uma visita técnica, mas a gente estava conversando com uma pessoa que visitou Guiratinga e que estava vendo uns canyons que ainda não tem nada de registro, mapeado, e a gente está... Eu fui lá. Olha, ó, você está vendo, Regiane? Maravilhoso, né? Eu só tive a oportunidade de ver fotos por enquanto. Mas, enfim, falando da secretaria, assim, eu penso até como a estrutura como ela é distribuída hoje, né? Hoje a gente tem a infraestrutura, a estruturação, a parte da qualificação, a parte do planejamento e pesquisa e a parte de promoção. Então, eu acho que segue exatamente essa pirâmide, né? É todo esse processo para a gente chegar na parte de, ok, vamos promover o nosso destino. Então, é um trabalho de muitas políticas envolvidas, muitas políticas que vêm do Ministério de Regionalização. Então, isso faz toda a diferença para a gente conseguir ajudar, né, nesse desenvolvimento de um estado que é tão complexo em tamanho, em belezas, são 3 biomas. Então, assim, gente, é muito difícil quando a gente fala Mato Grosso, a gente tem tudo. Olha que dificuldade boa. Sim. E inúmeras culturas diferentes, né? De povos, de lugares diferentes. Aonde que você fala que você vê, tem tudo. A gente tem pesca, a gente tem os povos originários, a gente tem um ecoturismo gigantesco, aventura. Tem tudo, gente. Tem tudo, não tem. Eventos. A gente não pode esquecer, o nosso agro né, o turismo que puxa aí mesmo de negócios e eventos. Então, assim, é muita coisa. Então, tem que ser feito esse trabalho mesmo que distribuído mais ou menos nesse pensamento do que é estruturado, que acontece ali também o nosso trabalho interno, né? Maria Letícia, a gente, num outro podcast, acho que foi até no seu podcast, eu relembrei uma situação. Em especial eu e minha família, né? A gente tem uma origem na cultura, nós somos músicos, tentamos viver da arte aqui em Mato Grosso e enfim,
extremamente difícil sobreviver, né? Não é impossível, mas é difícil. E eu recordo sempre, hoje, rindo, que muitas vezes, na época, quando a gente estava vivendo da música, tentando viver de música, alguns amigos ou parentes se aproximam. E aí, Joey, tá trabalhando ou está só tocando? Ou seja, não enxerga na arte uma atividade profissional, algo que você faz para sobreviver, que tem que ensaiar, treinar, não é só chegar lá e ir para festa, né? Por que eu falo isso? No turismo, a gente enfrenta essa dificuldade também das pessoas talvez enxergarem, às vezes, o turismo como assim, fiquei desempregado. Eu vou fazer algo que quer mexer com turismo aqui, até eu arrumar outro emprego. Isso, o que isso impacta nas políticas ou no trabalho que a Secretaria tenta desenvolver num estado como o Mato Grosso? É isso mesmo, porque assim, o turismo, quando a gente fala o turismo, não é só a questão do o lazer, o descanso. Lógico que lógico que a gente precisa desse turista aqui, mas a gente tem que ter uma visão e virar a chave para o contexto de que o turismo não é à toa que ele está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele é negócio, ele é recurso. Então, é a sobrevivência de muitas pessoas. E a gente sabe, e eu ainda ouso falar que de muitos negócios é um dos mais rentáveis e que ainda preserva. Então, a gente tá ali num potencial, gente. O turismo no nosso estado tem um potencial tão grande, e a gente precisa virar essa chavinha aí e começar a colocar o turismo no patamar de economia mesmo, de desenvolvimento econômico, porque é isso que o turismo faz. E tem a responsabilidade por trás disso, né? Sim. Enfim, de dar condições das empresas empreenderem, mas com condições de assumirem também a responsabilidade de oferecer pacotes com segurança, né? Claro. Agora, recentemente, aconteceu inúmeras coisas aí na área do turismo, acidente de balão. Mostram que precisa... Tem que ter investimento, né? Eu costumo sempre dizer, Maria Letícia, que o turismo acontece... ou deveria acontecer onde tem um CNPJ. Claro. E aí tem tudo a ver com a sua fala de que está no desenvolvimento econômico não por acaso. E aí nós temos uma dificuldade, às vezes, de enxergar o turismo como negócio. Apesar de, eu falo que, de novo, eu vou voltar no que a gente precisa evangelizar. Mas esse evangelizar é sensibilizar, claro. A gente ir mostrando o turismo... Bom, do que era o entendimento sobre turismo, quando eu comecei, eu vejo um avanço muito grande, né? Principalmente aqui no Mato Grosso, eu vejo isso muito forte. Mas o turismo é um negócio e que vai precisar de empresas, exceto em alguns casos que vai ser um prestador de serviço, pessoa física. Conta pra gente um pouquinho sobre a necessidade do Cadastur, o que é o Cadastur e como que vocês têm trabalhado para ampliar essa legalidade no turismo. Um dos critérios que nós colocamos é a questão do mapa, do município estar no mapa do turismo e desse município ele ter o Cadastur. Uma cota mínima, dependendo de uma situação. Isso a gente fala até quando o município ele vai receber um recurso. Ele quer trabalhar com uma emenda parlamentar algum projeto. Esses são um dos critérios que os técnicos analisam. A gente sabe da dificuldade, sim, inclusive para poder estar nesse mapa. A gente sabe que às vezes acontecem rotatividades ou secretarias que são pequenas. Então, assim, a Secretaria de Turismo do Estado está para ajudar. A gente está não só para incentivar e sensibilizar, mas a gente está à disposição para poder estar auxiliando no que precisa ser feito, como deve ser feito. E com isso a gente não tem o poder de fiscalização, mas a gente acompanha algumas fiscalizações. Então a nossa técnica do Cadastur esteve recentemente acompanhando em vários locais e fazendo essa sensibilização. E uma coisa que é bacana aqui até comentar, vocês sabem que a gente está de casa nova, né? Agora está toda a SEDEC no centro político. Isso é uma coisa muito legal que eu consegui perceber da proximidade de contato junto com os outros adjuntos. Então, tem alguns projetos que estão sendo desenhados em outra adjunta, que é na adjunta do secretário Lombardi de Comércio, e que ele chamou todos nós para um bate-papo bem bacana. Então, a gente está vendo um trabalho que a gente vai conseguir alcançar nos municípios a nível SEDEC, não só a nível turismo, porque a gente fazia esse trabalho lá atrás e a gente falava que era a nossa secretaria itinerante, que era pegar ali
a nossa equipe que é reduzida, Sim. visitar esse município, entender as necessidades, para ver o que ele precisa de capacitação, entender por que ele está com baixo cadastro ali no sistema Cadastur. E a gente ia em loco. Então, agora a gente vai fazer esse projeto aí, está desenhando isso para fazer isso com mais força, com mais braços, a nível secretaria, envolvendo todos os adjuntos. E aí, lógico, a gente vai estar ali com o turismo junto e buscando entender. Então, é isso que a gente vem fazendo aí diariamente para poder buscar que todos estejam cada vez mais aprimorados nesse sentido, vamos dizer assim. Joey, só para que você entenda, o Cadastur ele é um cadastro de empresas de prestadores de serviço no turismo. É um cadastro nacional. É o Ministério do Turismo, né? Isso. Previsto em lei, inclusive, né? Na Lei Geral do Alguns são Turismo. obrigatórios. E aí tem os serviços obrigatórios. E aí a gente trabalha muito essa conscientização lá nos municípios, né? Eu mesma como consultora, às vezes estou lá fazendo alguma ação com a governança, elaborando um plano municipal de turismo. Aliás, nos planos municipais de turismo, eu sei que às vezes é difícil para as prefeituras, mas eu sempre tenho colocado uma ação lá no eixo da governança, no eixo da gestão municipal, que olha que bacana seria se as prefeituras, para os serviços obrigatórios do turismo na lei, colocassem que para emitir o alvará, teria que ter a comprovação de que você é um dos documentos do alvará. Né? Alguns municípios já fizeram isso. Um dos nossos técnicos construiu um modelinho. Maravilha. A gente, né, trabalhando, conversando com outros estados que já trabalhavam nesse formato, foi desenhado. O Leandro, que agora está ausente, está fazendo aí o doutorado dele, mas que ele fez esse trabalho aí e a gente continua fazendo. O Diego faz parte da equipe, é da parte da equipe de planejamento e pesquisa. Então, a gente tem esse modelinho, a gente, né, quem busca, a gente tem as referências. Então, o município aí que está nos ouvindo, é muito interessante isso que a Regiane está colocando. Então, se tiver dúvida, a gente está lá, portas abertas para poder auxiliar vocês nesse sentido também, em todos. E essa questão de tornar isso parte do processo da emissão do alvará facilita o trabalho do turismo do município, da secretaria do município, em ampliar e manter esse cadastro mínimo aí no Cadastur, né? E o mapa, a gente às vezes no turismo a gente vai falando as nossas siglas e as nossas, como se todo mundo soubesse. Quase a gente sabe começar a falar aqui. Eu sei que é isso por causa do mundo jurídico. Imagina, assim, né? Aí a gente não entende nada que vocês falam e às vezes vocês não entendem nada que o turismo fala. Vamos começar a falar, você sabe que o turismo tem o alfabeto fonético, né? Então a gente começa a falar no alfabeto fonético aqui e aí ninguém entende a gente. Mas o mapa, né? A gente tem o Programa Nacional de Regionalização do Turismo. Na verdade, é um programa mais antigo do Ministério do Turismo hoje, desde 2003. Ele foi se aperfeiçoando. Mas hoje o Ministério ele não olha necessariamente, às vezes, para o município ali individualmente. Ele vai olhar para uma região. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a regionalização no estado de Mato Grosso, porque, assim, a gente sabe da dificuldade até de regionalizar um estado do nosso tamanho com as nossas distâncias. Sim. E eu acredito que você e um monte de gente tem críticas à nossa regionalização do estado, justamente por conta da dificuldade. A gente entende que é difícil regionalizar. Eu faço muita comparação até com o meu estado de origem, que é Santa Catarina. O quanto é fácil regionalizar um estado que é pequeno, territorialmente, que os municípios, você percorreu 50 quilômetros, você passou por 4 municípios, então fazer uma rota, um roteiro, alguma coisa entre 4 municípios e trabalhar integralmente é muito fácil. No nosso caso, é complicado a gente trabalhar a regionalização, né? Vamos só olhar para o Pantanal, por exemplo. Regionalizar é fácil pelo bioma. Então, eu tenho uma semelhança para regionalizar. Mas, até para operar integralmente o Pantanal, não é simples, né? Porque você vai envolver Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Poconé, Cáceres, aí você já começa... Já, uma distância. 200 quilômetros. Se a gente for pegar Barão de Melgaço para Cáceres, vai dar mais de 300 quilômetros. Então, muitas pessoas que vêm para cá, eu mesma, quando mudei para cá, andar 500 quilômetros num dia e voltar daquela cidade era uma coisa de louco. A gente se prepara... Hoje é bate e volta, né, Regiane? Bate e volta. Eu já fui para Barra do Garças, 500, acho que quase 550
520, uma coisa assim. 500 Eu já quilômetros. fui, fiz uma reunião de 1 hora e voltei no mesmo dia. Então, assim, Não tinha, eu lembro quando eu era não tinha criança... Zoom nessa época, né? Zoom, Microsoft Teams. Não, mas é que tinha que ser presencial essa. Tem coisa que não tem como, né? É verdade. É verdade. E eu lembro que na minha infância, eu morava em Santa Catarina e meus italianos é nono e nona, né? Meu nono e nona moravam no Rio Grande do Sul. Mas era uma distância de mais ou menos uns, sei lá, 400 quilômetros, acho que nem chegava a isso. Mas era uma preparação para essa viagem como se fosse uma distância, assim, a viagem do ano. E aí, quando eu mudei para cá, comecei a mudar essa percepção e, nossa, tudo é muito longe. Então, nós estamos habituados. Mas quando eu vou pensar em integrar isso turisticamente, a gente tem que pensar nessa logística de turismo, né? Ninguém vai ficar rodando 1.000 quilômetros para integrar município A com B. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você enxerga a regionalização hoje no estado de Mato Grosso e essa dificuldade que a gente tem realmente por conta da tamanha potencialidade que nós temos, da diversidade que nós temos e dessa... Muitas estradas ruins ainda, né? Às vezes para conectar... É uma realidade. Agora o Estado está se ajustando, mas Exato. ainda é uma dificuldade. Ainda é realidade em algumas lugares. regiões ainda... Ainda tem algumas dificuldades, sim. Então, hoje nós temos 15 IGRs, né, no nosso estado. 10 delas já formalizadas, algumas já que estão em processo aí de formalização, que a gente vem acompanhando e auxiliando. Se Deus quiser, o objetivo é para que todas estejam prontas, formalizadas, aptas a receber recurso, enfim. Desculpa, mas IGR? O que é IGR? Olha lá, eu falei. Instâncias de governança regional. Cada região, vamos dar uma aulinha para ele aqui. Vai. Para ele e para quem não é do Para turismo. quem está nos assistindo. O nosso estado, assim como todos os estados brasileiros, são divididos em regiões turísticas. Vou dar um exemplo. Nós temos a região turística do Pantanal Mato-Grossense. Essa é uma IGR. É uma É uma delas. que envolve alguns municípios. E aí, o ideal é que se crie uma instância, realmente, uma instância de governança, mas que ela seja formalizada. Que ela seja, por exemplo, uma associação e que consiga captar recursos e que consiga trabalhar por aquela região de uma forma integrada. Por regiões para se fortalecer. E como nós temos essa extensão, o objetivo dessas IGRs é exatamente esse, para poder facilitar esse trabalho dessa região. Porque existem municípios que têm, às vezes, já um produto e ali do lado ele tem um que só tem um potencial. Então, trabalhando junto, a gente consegue, Todo mundo ganha. Exatamente. Todos ali daquela região ganham. Então, assim... esse trabalho é o trabalho de formiguinha. Você aí, melhor do que eu, que já está há quantos anos, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente vai acompanhando, a gente tem que sustentar isso e trazer a formalização para todos, que esse é o nosso objetivo ali, acompanhando, né? Mas o Mato Grosso já está de parabéns. Com essa quantidade de já instâncias formalizadas, de governança, nós somos até, para o nacional, a gente tem estados que tem muita dificuldade, não tem, às vezes, nenhuma IGR formalizada, uma ou duas. Então, nós, perante país, né? o perfil aí do país, a gente está muito bem, parabéns. Obrigada, eu estendo os parabéns ao Diego, que você sabe que é incansável. O cara ali, turismólogo, enfim, é um servidor maravilhoso e que é responsável por essa parte lá dentro da secretaria e faz um trabalho surreal mesmo. E hoje, a gente, inclusive na FIT, em reunião, eu em conversa com o pessoal, teve um encontro, né, dessas IGRs e a gente estava falando sobre as expectativas que a gente tem, inclusive pela primeira vez a gente tem a possibilidade de passar um recurso para trazer uma capacitação para as IGRs, que isso é bem importante, porque a gente conseguindo capacitar essa IGR, a gente consegue chegar em todas as pontas de quem está envolvido dentro de cada uma dessas regiões. Então, dentro do que a gente vem trabalhando, não só no foco de auxiliá-los para estar todos formalizados, agora a gente também está desenhando, né, esse projeto para conseguir realizar ainda esse ano
esse objetivo de conseguir começar essa capacitação, e junto dessa capacitação o projeto vai envolver um acompanhamento técnico por um período. Eu quero que a equipe coloque isso também para que esteja no PTA do ano que vem, para que a gente consiga dar continuidade, porque a gente sabe que é um trabalho que não tem como parar. Não dá. É um trabalho que é contínuo. Então, facilita o fato de ter a IGR como ponta ali naquela região, mas a gente sabe que é uma coisa que tem que ser contínua. Então, a gente já está construindo o projeto, já dando perspectiva para que ele tenha continuidade também. E aí, lógico, não vai ser só em acompanhamento, não só em capacitação, a gente vai evoluindo para começar a pensar em rotas e começar a pensar em materiais específicos, que é o trabalho que a gente já começou a colocar desde a FIT, de ter um espaço para as IGRs, para as pessoas começarem a entender, né? Sim. Porque a população não sabe, o turista não sabe, querendo ou não, quando a gente fala que é um trabalho de formiguinha de construir essa IGR, de conseguir mantê-la e de dar continuidade, de capacitar, também é na questão da divulgação, de entender, de trazer essa perspectiva também. Então, isso vem sendo trabalhado em paralelo, vamos dizer assim. É importante esse olhar para as IGRs, né? Porque capacitar as pessoas que estão lá também para entender sobre um trabalho que vai ter que ser colaborativo entre os municípios, que eles têm o dever de casa no município deles, mas eles precisam olhar regionalmente. Às vezes, muito município que a gente vai e está com muito gás para desenvolver o turismo, fala, olha, mas para você pensar em turismo, o legal seria você se unir a esse e aquele. Vou dar o exemplo da região de Guiratinga mesmo, que nós falávamos até em outro podcast aqui, e eu trabalhei em Guiratinga, que eu fiz o Plano Municipal de Turismo de lá. A gente entregou até o início desse ano. E tem um potencial, realmente, esses cânions é uma coisa surreal. E várias outras coisas, a questão histórica ligada ao garimpo. E eles estão numa região ali que tem vários municípios com a mesma potencialidade e que precisariam se integrar. Eles acho que estão em IGRs. Eu até sugeri, vocês tinham que criar uma IGR aqui, vocês, porque é muito fácil de trabalhar eles. Mas também precisariam se integrar, por causa da estrutura e da logística, com Rondonópolis. Então, isso é olhar regionalmente, é olhar porque eu tenho de potencial, que eu consigo integrar esses municípios, mas também logisticamente, que estrutura que eu tenho. Então, ali eu vi um corredor excelente por municípios como Tesouro, como Guiratinga. Que é algo como a rota que a gente pode pensar aí dentro. Às vezes a gente não desdobrar mais umas IGR, mas criar alguma coisa dentro disso que possa estar integrando todos. Eles têm plenas condições de se olhar... fazer, como eu disse, o seu dever de casa, preparar seu município, estruturar suas coisas para o turismo, mas também trabalhar integralmente. Eu fiquei super feliz quando eu estava fazendo os workshops do plano lá em Guiratinga, que o secretário de Tesouro veio participar de um workshop de Guiratinga. Aí eu parabenizei ele, o Vitor, por ele estar lá e ter essa visão. Nossa, eu não sou a concorrente de Guiratinga, eu estou aqui para contribuir, inclusive. E essa é a realidade de todos, né, Regiane? Se a gente for olhar ali detalhadamente cada uma dessas IGRs, a gente vai encontrar realidades muito parecidas, de que podem ser construídas ali, pensando não em outra IGR, que a gente sabe como é que funciona também a dificuldade disso. Nós já temos 15, a gente já escuta, nossa, mas são 15, gente, olha o tamanho do nosso estado, né? Não tem como a gente diminuir nem aumentar. Porque também eles falam, olha, acho que a gente precisa aumentar, porque daí vai facilitar. Não tem, porque a gente não consegue abraçar também, né? Tudo. Então, assim, 15 já está um número... mais trabalho. Exatamente, 15 já é um número, né, relativamente alto se comparado a outros estados, no geral. Então, assim, é dentro dessa realidade que a gente tem que criar força, e a gente vai encontrar muitas realidades parecidas dentro de várias regiões, como esse exemplo que você deu. Exatamente. Essas 15 IGRs que nós temos hoje já abarcam todo o estado de Mato Grosso, ou ainda tem região, imagino que tem município que não está dentro de nenhuma ainda? Não, o que acontece? Ele contempla todo o estado. Só que quando a gente fala quais os municípios que estão compondo essa IGR, entra a questão de estar dentro do mapa do turismo. Entendi. Então, é isso então, quem não se adequa estando dentro do mapa não consegue... Ele não está ali contemplado naquela região, mas ele está dentro da região. Existe uma divisão
do mapa do estado de Mato Grosso dentro dessas 15 regiões onde contemplam todos os municípios. Só que vão estar sempre sendo falados, contemplados e trabalhados aqueles que estão redondos, com mapa atualizado, enfim, dentro de tudo que é o critério. E naturalmente exigido. isso pode impactar até no município estar recebendo aporte financeiro, tanto do governo do estado como do governo federal? Isso, exatamente. Também, né? Quando a gente fala de uma emenda, a gente sabe, quando eu falo assim, a gente sabe da dificuldade e às vezes eu recebo um município que, poxa, conseguiu ali um recurso para realizar um evento, a gente sabe que isso que eles estão captando vai trazer, vai gerar, é turístico. Então tá durante o período de encaixar as exigências para o mapa. Ok, o município me faz um termo, me faz um compromisso, mas se ano que vem ele receber um recurso e ele não tiver cumprido o que ele fez, aí a gente já sabe que a gente não vai ter uma negativa. A gente já teve até umas conversas com alguns municípios nesse sentido, porque a gente está aqui à disposição para ajudar. Só que a gente precisa que esse município entenda a necessidade de também, né, todo ok. Gente, faz toda a diferença, até quando a gente quer falar para defender alguma coisa. Eu quero defender um evento, eu quero defender uma ação, a gente vai trazer uma exposição específica, independentes. Se eu tenho um município que está no mapa, se eu tenho um município que eu consigo trazer os dados ali, olha, eu pego ali no meu cadastro na hora, bonitinho, é outro discurso. Sim, claro. Eu tenho como levar a mesa para eu poder fazer a defesa. Então, a gente precisa que os municípios também entendam isso. Maria Letícia, talvez isso não aconteça no Brasil, talvez na Suíça ou país, mas ainda acontece muito de agentes políticos virem até você e falar assim, olha, faz porque eu sou amigo, eu sou prefeito, eu sou do partido tal. Às vezes acontece isso também, né? Ele prefere não se adequar a uma exigência básica que é ele estar, por achar que, não, depois eu vou lá, eu converso com alguém, eu falo, e aí vão fazer, né? Aí quando não faz, acha que é perseguição, né? Não, eu sei que é isso, porque a gente não está no primeiro setor, mas a gente vê muito, né? Gente que acha que o sistema ainda é como antigamente, que eu vou lá e... Dou um jeito. Porque é meu amigo, eu sou amigo do meu amigo, né? É esse dá jeito que às vezes ocasiona problemas em qualquer atividade, mas no turismo também, né? A gente estava falando da questão da segurança e tudo. Eu ir dando um jeito em um produto turístico, às vezes, que nunca teve problema. Vou fazer um rafting aqui, eu faço isso aqui há não sei quanto tempo, não preciso dessa norma de segurança, não preciso adequar isso. E aí espera o pior acontecer. Tem que ter em mente, tem que estar sempre, né, gente, capacitado e renovando, porque a gente também tem que estar... As pessoas têm que ter essa preocupação de estar também diariamente, né, se capacitando, entendendo e sempre tudo com segurança. Nós estamos mexendo com a vida das pessoas, né, em vários segmentos aí. A ideia é que a pessoa vá curtir, mas especialmente que ela volte, né? Lógico, sempre com segurança, claro. Maria Letícia, assim, por estar há bastante tempo no turismo, eu fiquei um tempo fora, que eu fui fazer um projeto igual o seu, de ser mãe, e aí eu fiquei longe do turismo, porque essa vida do turismo, ela é meio corrida, né? Então, eu fiquei, acho que uns 4 anos distante do turismo, voltei, e eu sentia falta dessa adrenalina, desse sangue na veia de verdade, desse brilho no olho. Eu estava muito na gestão de universidade e também a área de educação é uma área que está no meu currículo de muitos anos, mas faltava, eu estava muito fora do turismo, nem na educação no turismo, né? E aí eu sentia a falta desse gás do turismo, né? Que cansa a gente, mas deixa a gente muito feliz e realizada. E eu vejo muitos avanços, sabe, Maria Letícia? Às vezes não tão perceptível para a sociedade no geral, porque não está no meio do turismo. Mas hoje, quando eu falo de Mato Grosso, eu sinto assim, e daí esse tempo que eu fiquei fora e até voltando depois do pós-pandemia, eu acho que do pós-pandemia para cá, quando eu falo com um operador de turismo, fora nacional, até internacional, quando eu falo com um jornalista de veículos especializados, eles querem vir para o Mato Grosso. A gente teve o exemplo da FIT agora. Então, lógico, isso faz parte de um contexto de consumo no turismo por ambientes diferentes, e aí a gente tem um prato cheio, né? Não ser talvez só o sol e praia que todo mundo estava habituado, e a gente oferece experiências completamente diferentes disso.
eu senti uma receptividade muito grande desses veículos de comunicação e dos operadores que a gente acabou tendo que captar, né, para fazer uns trabalhos aí para a FIT. Eu não sentia essa receptividade antes. Então, isso é fruto de um trabalho construído, né, pelo governo do estado, por outras instituições também relacionadas ao turismo. A gente acabou de realizar a FIT, né, um mês atrás, a gente estava na correria da FIT, e que foi um sucesso e que eu senti isso, né? As pessoas querem um destino turístico como Mato Grosso e com tudo que ele tem para ofertar. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre os resultados que você viu da FIT Pantanal e que outras ações ou programas ou coisas que a gente tem ainda nesse ano que você pode compartilhar com a gente. A gente fica muito feliz de ver, né, esse resultado. É muito bacana ver o interesse das pessoas, a gente vê a crescente. A pesca esportiva sempre foi um dos nossos carros-chefes a nível internacional, inclusive, e a gente vê que vem crescendo também. E a gente fica muito feliz. E o avistamento das aves é uma coisa que até me chamou a atenção. A gente participou no começo do ano da Feira Avistar em São Paulo. E olha que legal. Crianças. Eu não imaginava. Porque, assim, é uma coisa bem específica. Quando você conversa com aquela pessoa que gosta mesmo da pesca, você fala assim, o pescador, aquela coisa. Não. Fala, é coisa séria, que chega lá e que fica horas, e é aquela coisa do peixe. E a gente está vivendo, nesse sentido, uma realidade muito boa, em relação, inclusive, à lei, né? Sim. Que o nosso governador aí aprovou. Então, eu recebo cada vídeo, gente, de peixe pulando para dentro do barco. Então, assim, as pessoas, quando veem isso, elas ficam realmente doidas e querem vir aqui. E aí vem aquela coisa do peixe, do tamanho, e que tem que ser aquele, enfim. É um segmento específico. E aí, a ave também está acontecendo muito isso. Por quê? Porque a gente está começando a ver espécies aí que já estavam em extinção e que a gente está vendo em vários municípios aparecendo. E o interesse de criança foi o que mais me chamou a atenção. A gente encontrou com uns meninos que chegaram lá no nosso stand e começaram a conversar ali com os operadores, que eu falei, nossa, peraí, que eu vou sentar aqui para eu aprender também. E depois eles foram convidados para palestrar no evento. E aí a gente convidou. E eles estão vindo para cá. A hora que a gente começou a mostrar as espécies e tal, eles estão vindo. O pessoal da Cunhatá-Iporã estava lá falando, não, já estou fazendo o convite, então vão receber lá na pousada também. Pessoal da Aimara também parceiro, então final do mês os meninos estão vindo. Então, assim, é uma coisa que vem crescendo e vem mudando também o público e trazendo crianças e trazendo família. Então, é um contexto que a gente vê que do nosso ecoturismo como um todo, como que está legal isso. O que eu sinto vontade agora de dar uma puxada, que foi até que eu conversei com a equipe, eu falei assim, agora a gente vai retomar um pouquinho do nosso trabalho regional. Porque o nacional, o internacional, eu acho que a gente já conseguiu desenhar a linha. Eu acho que agora é manter, eu acho que agora é a gente estar presente aí nesses eventos. A gente tem eventos nacionais e internacionais ainda para esse segundo semestre. Em agosto eu tenho a Fishing Show, que é segmentado da pesca. Depois a gente tem o Salão do Turismo, que é uma vitrine, aí a gente leva tudo, né? Desde da parte cultural, o artesanato, que também está dentro do turismo hoje. Então, claro. A gente também tem agregado o artesanato junto em todos os nossos eventos. Foi um pedido que eu fiz, inclusive, para a equipe, quando estivesse desenhando o layout desses stands nos nossos eventos, que tivesse um espaço para o artesanato, a gastronomia, que está sempre presente. Já é a própria decoração, né? Já, lógico, pois é. E a gastronomia, que não tem, eu sou a turista que viaja para comer, então, pensando como turista, a gente tem, né, que contemplar, e a gente tem uma maravilha, né, mais do que a outra aí para poder levar. Então, tem esses eventos e tem os eventos internacionais também que a gente vai estar aí fechando já para poder participar nesse segundo semestre. Top demais. Bom, Maria Letícia, como a gente sabe que você tem uma agenda sempre atribulada, vamos trazer um pouquinho desse projeto que é o que recebe o nome do podcast, né, no Coração de Cuiabá. E a gente queria ouvir, primeiro, o que a SEADTour enxerga dessa importância de fortalecer o aspecto turístico, histórico, também cultural, enfim, de tudo que envolve o centro da nossa capital. Não podemos negar que ela ficou esquecida durante, acho que algumas décadas,
E não é um trabalho, a gente naturalmente nem começou a recuperar, mas eu acho que a gente está começando a conseguir fazer outras instituições, outras organizações entenderem que, opa, eu faço algo também, vamos juntar força e vamos ver o que a gente consegue fazer juntos. Mas eu queria ouvir de vocês, que até esses dias atrás estavam lá no Centro Histórico, agora estão aqui no Centro Político Administrativo, mas qual a visão da Sede Tour para Cuiabá enquanto realidade turística e o que vocês pensam para esse projeto, enfim, e o que pensa para o futuro também em algo relacionado também ao projeto. Eu me sinto até meio suspeita para comentar, né? Porque quando começou a falar do projeto lá atrás, eu ainda estava superintendente, então a gente chegou de sentar e conversar junto, meio construindo a 4 mãos isso. Foi muito bacana, inclusive. Agradeço pela oportunidade. Eu gostaria que todas as associações e prefeituras fizessem sempre isso. Porque ter a visão técnica, ter a visão do que a gente pode fazer uma coisa muito legal dentro juntos, do que vocês estão pensando e do que a gente tem a visão também para poder complementar. Uhum. Então, eu digo que esse foi um dos projetos bem bacanas que veio desde o começo para dentro da secretaria. Uhum. Então, nós estávamos lá, mas o que não muda a realidade da gente ver a importância de movimentar, né, de dar vida, trazer vida ali para o nosso centro histórico, a valorização, né, da questão cultural. Gente, o trabalho que vocês estão fazendo, assim, o pouquinho que eu já vi, está ficando muito bonito, muito bacana. Então, assim, é legal ver as pessoas se interessando e procurando e querendo participar e agora colhendo o resultado, que vão ser vídeos lindos disso. A gente tem que dar essa puxada, essa resgatada aí para Cuiabá, né? É a nossa capital. As pessoas vêm de fora e já vêm com esse roteiro bem focado. É a pesca, é a ave, é o Pantanal. Não, eu vou até ali, vou até Barra, vou até Campo Novo, é aventura. Enfim, cadê Cuiabá? Cadê Cuiabá? Né? A gente, ele chega e volta por aqui. Então, é importante a gente estar tendo esse olhar mais cuidadoso, né? Fico muito feliz também, aí 2 amigos, Fernando, Gustavo, que estão aí juntos agora à frente, né? Na secretaria. Então, são parceiros, a gente conversa muito, sabe que SEDEC está aí, um braço, né, do governo para a gente estar caminhando junto. Então, acho que tem muita coisa bacana, estão fazendo, né, um trabalho bem legal. E isso aí, inclusive, né, estão ganhando de presente, né, Joey? Nós saímos lá da casa e o pessoal vai ficar lá no espaço. Então, a gente continua aí dando vida. Eu fiquei muito feliz de saber que quando a Secretaria de Estado estava saindo, porém, a Secretaria de Cuiabá iria assumir o espaço. Então, saber que a gente continua com o espaço ali para aquele turista, porque tem um espaço do CAT que funcionava. A gente sabe que de vez em quando apareciam uns turistas assim, meio perdidos. Então, a gente dá vida para esse centro nosso. Colocar informação, trazer esse roteiro que vocês estão colocando. Gente, isso é muito importante. A gente tem que fazer esse turista ficar também aqui na nossa capital e provar mais da nossa gastronomia e estar mais aí no nosso centro histórico, enfim, na cidade como um todo mesmo, né? E uma forma de fazer o turista ficar, né? Isso é uma coisa que, desde o começo do No Coração de Cuiabá, eu falo isso, né? O nosso turista, ele chega no aeroporto e uma agência pega ele lá e vai para o seu destino. E Cuiabá vira só esse polo receptor. Só passagem, né? Só entrei por aqui, né? Então, assim, essa possibilidade de a gente estruturar coisas que o turista possa fazer aqui, a gente tem falado que uma pesquisa assim, para poder descobrir novos lugares no centro histórico ou dos próprios lugares que já existem, né? A gente fez uma pesquisa muito grande em fontes secundárias que já existiam, visitou cada lugar desses, são mais de 60 lugares. Foi produzida uma ficha técnica de cada lugar desses,
com um diagnóstico depois, que vai servir para o nosso amigo Fernando, inclusive. Porque a gente deixa lá, né, que pontos fortes aquele lugar tem, ou que pontos fracos tem, que oportunidades nós temos turisticamente olhando para aquele casarão, ou para aquele museu, ou para aquele espaço. E descobrimos lugares que eu não imaginava que estivessem lá dentro do centro histórico. Pequenos cafés. A gente até teve num podcast com o Vieiras Café, que um ambiente super bacana e que às vezes o cuiabano não sabe. Né? Às vezes a gente está falando muito do turista, estamos pensando em algo para o turista, mas a gente vai ter um arcabouço tão interessante de informações organizadas nesses 5 roteiros sobre esses lugares, que hora que abre, se tem ingresso, o que tem lá dentro para fazer. Então, tudo isso vai estar disponível dentro de um site, em outras fontes que a gente está produzindo, que vai servir para nós, vai servir para quem mora aqui, também saber o que nós temos. Muitos empreendimentos que eu tenho descobrido lá, a própria casa de adobe, eu nunca imaginei entrar numa casa que foi restaurada e se tornou num ambiente como aquele. Pequenos lugarzinhos para tomar um café, para comer alguma coisa. Então, a gente tem uma riqueza. Você ficou muito tempo ali no centro histórico, então, galerias de arte, galeria de fotografia, é uma riqueza, né? Andar pelo centro histórico. E a gente sabe de problemas estruturais, de segurança. Eu até desmistifiquei um pouco trabalhando no centro histórico ali, essa questão de segurança. A gente tem andado lá e eu não tenho sofrido muito ou ficado com medo. No início eu estava, mas agora a gente anda... É mais um receio, né? É um Pelo receio. que a gente acaba vendo, mas assim, anda com tranquilidade. E eu acho que está até mais policiado nos últimos tempos. A gente tem andado lá nos finais de semana e não tem, né, não tem tido problema nenhum. Então, a gente só consegue ter o turista em um lugar, eu sempre digo isso, né? Não basta a gente ter a cachoeira, eu tenho que ter alguém que faz aquele serviço, que leva lá, que conduz, eu tenho que ter uma estrutura. E o centro histórico precisa disso, né? Ele precisa dessa vida, dessa programação, desse... O básico de informação. Né? O básico. E a gente sentiu muito assim, né, uma receptividade do centro histórico, das pessoas, dos empreendedores. Nossa, que bom que vocês estão olhando para o centro histórico, que bom. Agradecem muito, né, Joey? Demais. A todo momento. Então, você vê, né, como você vê essa possibilidade do projeto No Coração de Cuiabá se integrar com outras ações do turismo. Ah, com certeza. Enquanto você estava falando, eu já estava até aqui pensando. Eu falei, gente, eu falei do regional, aí eu já lembrei do projeto que a gente fez com uma equipe de influencers. É isso que você falou, é até pra gente. Então, assim, depois de pronto, a gente já tem que pensar como que a gente vai divulgar isso aí para poder colocar, né, nas plataformas, enfim. Eu acho que faz todo sentido, Regiane. E depois de trabalhado isso, é um projeto que a gente consegue visualizar ele no contexto todo da cidade, né? Sim. No contexto todo. Sim. A gente brinca que o coração não é um aspecto geográfico, né? Até porque o coração, para o corpo, ele bombeia sangue para o corpo inteiro. Então, a ideia é que todas as veias, que a gente possa chegar em todas as extremidades da cidade, para o estado, por que não? A ideia é que a gente replique, né? Mas esses 5 roteiros que a gente está trabalhando, a gente também tem que continuar olhando para esses empreendimentos, para esses museus, para esses casarões que estão ali naqueles roteiros, né? Porque a gente pode continuar com capacitações, a gente pode continuar com estruturação de uma nova experiência, a gente pode... tem uma infinidade de possibilidades, né? E essa continuidade é que ela é importante, né? A gente sempre fala disso. Eu entregar um projeto como No Coração de Cuiabá e dizer tchau, tá pronto, é um crime, né? Não, e assim, eu vejo que o trabalho deu a oportunidade exatamente de fazer essa curadoria de necessidade do que você está falando. Sim. É uma coisa que precisa de capacitação, é uma coisa que você já visualiza que pode ter uma determinada estruturação. Então, com certeza, tem como dar continuidade, né? Sim. Faz sentido dar continuidade para que a gente possa chegar e falar assim, e aí vamos pensar como
E aí não é nem o turista que vem de fora, vamos pensar com uma população mesmo, que pode ter um final de semana diferente, que não tem noção do que pode estar encontrando por ali, né? A gente acaba vamos falar, tendo o olho, porque eu vou ali, e não olha para o nosso, então, assim, tem muita coisa. Então, o bacana também do projeto, eu vejo que pode ter sido desse lado, da gente enxergar, ok, conseguimos fazer isso, mas olha o que ainda podemos fazer para poder trazer, né, agregar mais valor a esse espaço. Exatamente. Então, tem muito disso também. A própria oportunidade de colocar esse contato das nossas crianças aqui com a história, com o turismo de Cuiabá, né? Exatamente. A gente teve num podcast com o Hernani Calhau, do Muxirum Cuiabano, e ele contou histórias aqui que eu, que sou cuiabano, do pé rachado, nasci aqui 46 anos, tinha coisa que eu desconhecia. Imagina os nossos filhos, né? Minha filha tem 15 anos, se eu não sei, como que eu vou transmitir isso para ela, né? Exato. Então, acho que são oportunidades que o turismo traz consigo, né? O Centro Histórico ele é uma ferramenta de educação aberta, né? De contar a história, de contar a cultura, de aproximar né, as crianças da sua essência. Com certeza. É isso. Maria Letícia, para os finalmente, o que você gostaria de deixar de mensagem sobre turismo, enfim, o que você ainda quer fazer, mas ainda não conseguiu, enfim, o microfone é seu. Bom, da parte de secretaria, acho que tem muita coisa. Acho que a gente sempre, se a gente parar de querer fazer, porque né, chegou no largar, fim né? e não vai ter fim. Então, a gente sempre está querendo fazer alguma coisa. Então, o intuito agora é pegar esses projetos, conseguir finalizar o que a gente já colocou como missão para esse ano, já começando a desenhar aí, a partir agora de julho, já a missão do que a gente vai conseguir dar continuidade, do que a gente viu que não foi possível, mas que a gente consegue iniciar, né, no ano que vem. Então, a equipe técnica já está também voltada nesse pensamento. E falando aí de turismo, é o que eu falei, gente, o estado é muito grande, com muita beleza, com cada coisa que a gente, né, nem imagina. Se história, a gente não sabe, mora aqui desde sempre, imagina as belezas, as coisas que tem. Então, eu queria deixar só esse convite mesmo aí para quem está nos ouvindo, para ir mesmo aqui, fazer esses passeios, às vezes, vamos tirar essa coisa da distância. Hoje a gente já falou aqui, né, Rejane? 500 quilômetros é bate e volta. Nossa, eu faço. Então, vamos 10 quilômetros é para chegar em casa. Tem muita coisa, é muito gostoso quando a gente vai em lugares assim e a gente consegue conversar com pessoas, às vezes, na comunidade e ver aquela pessoa que está ali, que serve aquele café e que tem aquela conversa gostosa. Então, assim, tem muita coisa dentro do nosso estado para a gente conhecer. Então, fica o convite aí para a gente ver todas essas belezas que nós temos. Quem quiser fazer contato com a CEAD Tour, de repente tem lá, sei lá, um empreendimento ou quer informações, passa aí os canais, com quem procura, ou se é tudo no site, eu acho que é legal. Hoje, pelo telefone que você liga direto lá da SEDEC, que é o, se eu não me engano, 36130000, as meninas vão direcionar ali para a equipe do turismo e aí a gente está aberto para ajudar no que precisar. Se for um empresário, hoje a Desenvolve está lá dentro, então às vezes quer, né, tirar dúvidas sobre questões de crédito, tudo. Enfim, gente, nós estamos aqui no centro político, vamos fazer uma visita lá, né, fisicamente. Tomar um café. Que a gente está lá à disposição. Comer um pão de queijo. É só levar o pão de queijo. Leva o pão de queijo, né? O café tá por nossa conta. Rejane, alguma mensagem a mais? Algo que a gente não falou aqui? Era para ser 45 minutos. Assim, já deu 1 hora. E olha que a gente cortou muita coisa aqui, porque o papo... Se fosse fazer gosto aqui, como diz lá no Mimoso, tinha muita conversa ainda. Muita conversa. Que podcast gostoso, né? A gente não... Quando a conversa flui, a gente nem vê a hora passar. Agradecer, Maria Letícia, por ter vindo nos dar a honra da sua presença e compartilhar seu conhecimento, sua experiência com o turismo e os sonhos, né, que a gente tem com o turismo do estado. Você estava falando, né, do tanto de coisa que a gente tem, das possibilidades. Só para finalizar, você estava falando, né, 500 quilômetros não é nada. Eu estava com uma equipe de jornalistas, né, do press trip da FIT Pantanal, e a gente saiu daqui de manhã, tomou um quebra-torto em Santo Antônio de Leverger, foi para a região de Mimoso,
e aí foi para a região da Bahia de Ceará Mariana. E tudo isso fazendo passeio de barco, foi almoçar numa pousada, voltou para outra. E no final do dia, a gente fez tanta coisa em um dia que uma jornalista falou assim, eu estou completamente surpreendida com o Mato Grosso. Eu nunca imaginei fazer tanta coisa em um dia e tão perto de Cuiabá. Ela ficou encantada com essa possibilidade. E, às vezes, nós que estamos daqui não sabemos dessa possibilidade que nós temos de viver coisas completamente diferentes em apenas um dia, em um deslocamento não tão distante. Então, esse é o nosso estado. E o que eu trago desses jornalistas é essa surpresa. Por isso que eu acho que a gente, já que você é da publicidade, a gente precisa comunicar mais o que nós somos realmente como produto turístico, porque é quase desconhecido às vezes. Eles vêm... Eu não imaginava que tinha essa qualidade, inclusive, de serviços e de empreendimentos de estrada, de asfalto. Nossa, mas olha que asfalto bom. Então, assim, nós ainda somos uma joia, né? A ser descoberta e a ser comunicada. Então, eu fico bem feliz da nossa secretária ser da área de comunicação e marketing. Obrigada mais uma vez, viu, Maria Letícia? Maria Letícia, quer mandar um beijo, um abraço para Maria Eduarda? Maria Eduarda, Maria né? Luísa. Maria Luísa, minha filha, mamãe ama você. Mamãe vai levar você para conhecer ainda todo o estado. Mamãe tá na coisa. Olha, ó a promessa. Gente, obrigada. Eu só queria agradecer. Muito gostoso estar aqui, muito gostosa a conversa com vocês. Muito obrigada pelo convite. Pode me chamar sempre que eu venho. Ó, tá gravado. Maria Letícia, da nossa parte, um agradecimento muito especial também. A gente sempre diz aqui no Cor de Mato que as parcerias que a gente firma, elas são de... A própria lei diz, é mútua cooperação de interesse recíproco e não tem um que ganha mais, um que ganha menos. Na parceria, todo mundo tem que ganhar. Claro. Principalmente a sociedade. E eu quero parabenizar você, antes, quando era secretária... nem é junta, era superintendente. Agora, com muito louvor, com muita competência, com o cargo de adjunta, mas dizer... A SEDEC, de forma geral, tem essa grande qualidade de receber todos que querem ir lá conversar. A gente sempre teve essa postura de, olha, vamos fazer junto aqui, porque eu não quero dar trabalho para vocês, quero fazer certo como fazer. E dizer que a SEDEC e a SEADTUR, em especial, tem essa abertura de receber a todos que querem fazer um trabalho sério, de sentar, conversar, dialogar, para construir juntos, porque eu acho que esse projeto é a prova disso. Construir juntos, porque o interesse é levar resultado para a sociedade. Com certeza. Então, obrigado mesmo por vir aqui. Leve esse agradecimento para a sua equipe. E eu espero que essa seja a primeira fase de muitas outras desse projeto e de outros projetos. A gente ainda vai estar lá junto. Eu ia falar assim, a gente vai dar muito trabalho, mas não é não. A gente quer trabalhar juntos. E nós estamos lá para isso, de portas abertas para discutir, para a gente poder pensar em novos projetos, para dar continuidade nesse projeto que é maravilhoso. A equipe está toda lá para isso. Vocês sabem que lá vocês estão em casa. Massa. Quem quiser saber mais sobre o projeto, nós temos a fanpage ou o site do projeto, que é nocoraçãodecuiabá.com.br. Basta acessar. É isso, né, Tayane? Acertei? No Coração de Cuiabá. Temos o Instagram também do projeto. Estamos divulgando. Daqui uns dias a gente vai comunicar. Estamos preparando aí o lançamento oficial do projeto, com um grande evento, com homenagens. Enfim, vamos trazer... Estamos negociando com o Papa para ver se ele... Perdão, estou brincando. Mas é isso. Agradecer mais uma vez o Estado de Mato Grosso pela parceria, a SEADTUR, que está sempre realmente aberta, a SEDEC, naturalmente, que é o guarda-chuva da SEADTUR, e todos os demais parceiros, as outras instituições também da sociedade civil que apoiaram, que estão juntos com o projeto. Eu sempre digo que a gente não tem nenhuma pretensão de ser o salvador de alguma coisa, a gente quer somar mesmo as iniciativas, as boas iniciativas e caminhar juntos. Então, se inscreva no nosso canal, fica aqui o convite mais uma vez, compartilhe esse conteúdo. Se você quer mais informações sobre a SEADTUR, a nossa secretária deixou aqui os contatos de acesso.
E se você quer conhecer um pouco mais sobre os projetos do Instituto Cor de Mato, vá no nosso site, cordimato.org.br. Nós temos uma aba de transparência. Lá você vai encontrar informações de todos os nossos projetos, com relatório fotográfico, saber tudo que a gente faz, como a gente faz. E nós estamos muito satisfeitos de poder estar sempre em parceria com o governo, fazendo boas ações. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima edição dos podcasts Cor de Mato. Até lá.